Boa tarde, eu sou Paula e vou estar com vocês nessa live de hoje do Viver Zen UFES. Aguardar o pessoal chegar. Nosso tema da live de hoje é mitos e verdades sobre o coronavírus e a Covid-19, certo? Deixa eu aguardar o pessoal chegar. Na live de hoje, nós vamos abordar o tema mitos e verdades sobre o coronavírus ou Covid-19 e sua doença Covid-19. Nós vamos contar com a presença do Dr. Geraldo Rocha. Ele é médico pela UPE, urgentista, intensivista na unidade de tratamento da Covid-19 em Caruaru, Pernambuco. Já já eu vou estar chamando o doutor. Vocês vão acompanhar, tirar suas dúvidas. Lembrando que a gente vai desativar os comentários no início da fala do doutor. E no final, a gente vai estar reativando e vocês podem tirar suas dúvidas. Para quem está chegando agora, o tema da live de hoje é mitos e verdades sobre o coronavírus ou Covid-19. Vou chamar aqui o Dr. Geraldo, que vai abordar esse tema. Olá, boa tarde. Boa tarde, prazer estar conversando com vocês. Prazer. Uma O, honra, na o som tá verdade. tudo ok? Tudo ok. Lembrando que se a conexão cair, ou a minha ou a sua, a gente recomeça, certo? Se for a minha, a gente pode levar, mas a sua a gente recomeça e volta a fazer, certo? Ok. Então, tudo certo, né? Com a apresentação, o senhor é médico pela UPE, urgentista, intensivista, hoje na unidade de tratamento da Covid-19. Isso. Não, na verdade, agora já estou atuando em mais de unidade. A gente está gerenciando também agora um hospital de campanha que a gente iniciou hoje o trabalho. Inclusive, eu vim fazer a visita hoje à unidade e ver a organização toda. Porque, na verdade, é uma situação absolutamente atípica o que estamos passando. Vou já completar 12 anos de formado no final do ano. Nunca pensei em passar por uma situação dessa de pandemia. A gente estuda na faculdade, a gente vê, a gente quer que aquilo seja, na verdade, relatos históricos, conhecimentos importantes, mas que a gente não quer utilizá-los na prática. Então, e hoje não, a gente está vivendo na prática e eu sei que a live vai ter uma demanda importante de estudantes também da área de saúde, né, que é importante que a gente, infelizmente, desse processo a gente também tire aprendizado. Né? Aprendizado porque fatos assim, que a gente acha que nunca vão acontecer, eles vão acontecer, as próximas pandemias vão acontecer também. O mundo precisa desenvolver muito e a gente tem desenvolvido, do ponto de vista tecnológico, tem tido muito desenvolvimento. Esses processos assim difíceis são momentos também de aceleramento de produção científica, de produção de conhecimento, porque as pessoas focam, veem assim, é determinante que isso aconteça. É necessário que a gente acelere o conhecimento para poder a gente enfrentar a pandemia, salvar vidas e fazer o que a gente sabe melhor, que é cuidar das pessoas. Né? Então, isso está sendo o momento. O momento do quê? No momento da gente entender que a sociedade tem a sua contribuição na saúde pública de uma maneira definitiva, porque a transmissão aí é uma transmissão entre pessoas, porque o vírus não circula, ele não sai da sua casa para a casa do seu vizinho. Você que vai visitar seu vizinho leva o vírus. Ele não sai da sua casa e vai para a casa de algum idoso. Né? A gente perdeu recentemente em unidades em municípios que a gente presta serviço, idosos acamados. Por que a gente perdeu idosos acamados? Idosos acamados há anos que não saíam de casa. Tinham a sua saúde debilitada, mas não saíam de casa. Eles já estavam no fica em casa de maneira definitiva. E por que eles faleceram da Covid-19? Porque foram buscar o vírus na rua
e trouxeram para dentro de casa. Infelizmente, essa é a realidade. Então, a gente vê que a sociedade tem o seu papel, o papel definitivo aí no combate à disseminação da doença, para que os serviços de saúde possam melhorar, possam crescer, possam ter investimento para atender a demanda cada vez mais crescente de pacientes que a gente está recebendo afetados pela doença. Em relação o desenvolvimento da saúde, a gente vê também a importância do sistema único de saúde. Tanto às vezes rejeitado por pessoas que não compreendem ele, tantas vezes ele usa um sistema que, por vezes, as pessoas dizem, eu não uso. Eu tenho meu plano de saúde, eu não uso o SUS. Quando não é verdade, porque SUS é vigilância sanitária, SUS é vacinação, SUS é um alvará da própria vigilância, mesmo como eu ia falando, do restaurante que você mais gosta. Isso tudo é sistema único de saúde, tudo financiado pelo governo. Com dinheiro dos nossos impostos, é verdade. É uma devolução em prestação de serviço que tem que ser cada vez de melhor qualidade. O SUS não é um sistema perfeito, mas é um sistema, em relação ao mundo, é um sistema imbatível em garantias e direitos. Por isso que eu sempre sou um defensor do SUS, porque é um sistema imbatível a nível mundial e eu já estudei diversos sistemas de saúde. Eu tive a oportunidade de fazer, inclusive, em intercâmbio entre profissionais. Na época da faculdade, a gente coordenava um intercâmbio a nível mundial, a gente recebia estudantes e enviava para outras universidades. E a gente sempre fazia encontros com eles, vendo a comparação dos sistemas de saúde dos outros países, né? E a gente ficava chocado com várias constatações que a gente tinha, né? Países desenvolvidos que, na verdade, negavam assistência mínima à população, porque não acreditavam como política de Estado uma saúde para todos. Não tanto igualitária, mas pelo menos equânime, né? Que a gente entende como tem que ser, né? Ela deve ser igualitária, mas ela tem que ter muita equidade, dar mais a quem precisa da assistência que precisa na hora que precisa. Né? Então, assim, o SUS ele voltou a ser defendido. Isso, assim, é um traço positivo da pandemia. O SUS voltou as pessoas a entenderem a necessidade dele, as pessoas entenderem que os hospitais privados também vão estar lotados. Quem paga o seu plano de saúde há anos e nunca utilizou pode precisar de um leito UTI. Os hospitais privados vão estar superlotados e você pode ir para uma fila do SUS e você vai ter assistência. Então, assim, um dos traços, dois desses traços que eu queria começar destacando, de positivo. Opa! Aí já foi. Voltamos. Não caiu o link, mas caiu a câmera. Dos traços que a gente queria destacar, justamente esses dois traços, né? A questão da sociedade ver como importante. Não é uma coisa só dos médicos, dos enfermeiros. É uma questão realmente da sociedade se organizar para poder se defender da pandemia e o fortalecimento do sistema único de saúde, que são duas coisas importantes que eu queria destacar nesse início de conversa, certo? Quando a gente ficou pensando muito no tema da live, a gente pensou em relação a essas dúvidas que as pessoas têm. As pessoas hoje são bombardeadas de fake news, né? E essas fake news, elas levam as pessoas a tomarem atitudes que realmente não são as melhores que a gente pode imaginar. Tem atitudes que não são inofensivas. Então, não custa nada tentar. Quem gosta de tomar seu suco de um gengibre, limão, e rezar 5 Ave-Marias em cima e tomar, isso é inofensivo, isso não faz mal, não tem problema. A gente fala das fake news negativas, as fake news que às vezes tem conotação política também, muitas vezes. Ou mesmo tem gente desocupada que quer prejudicar as outras pessoas, né? Quer fazer disso um motivo de piada de gente desocupada para poder prejudicar outras pessoas. Então, a gente pensou nessa ideia de passar informação. Aí eu tenho, quando a professora Gorete conversou comigo, eu puxei o horário que foi possível para mim. E eu tenho sempre tentado conversar com as pessoas mesmo, quando eu posso. A gente tem estudado muito por causa dessa pandemia. Tem organizado muito serviço de saúde, tem passado nossa experiência e tem aprendido muito. Porque a gente tem hoje a gente tem que também ter uma noção de que a gente tem muito mais a aprender.
aquela ideia de que a gente sabe para onde estamos caminhando, a gente vai trilhar esse caminho e vai chegar lá. Não, a gente mudou, esse pensamento mudou. Em relação à pandemia, em relação ao SARS-CoV-2, especificamente, que é um vírus absolutamente novo para a gente, tem muita coisa que a gente precisa saber e tem muita coisa que a gente não sabe. Tem perguntas que vocês podem me fazer que eu posso não saber, porque ainda não tive acesso à informação, ou também não se tem essa informação. Hoje a gente tem, não sei se exatamente você me perguntar isso, mas para a gente já pontuar uma situação. Muito está se falando, pronto. Quando a gente está numa fase da pandemia que muitas pessoas já tiveram, né? Já contraíram, já se curaram também. A gente tem um número de cura alto no Brasil, que é o esperado, até porque a gente tem daqueles 100 pacientes, em média, 10 vão precisar de internação hospitalar, entre 5 e 10, e desses, de 2 a 5 vão precisar do leito de terapia intensiva. E quando eles chegam na terapia intensiva, eles passam 8, 10, 20, 30, 40 dias necessitando de ventilação mecânica. Então, esse leito, além de estar com todo o esforço para poder restabelecer a vida desses pacientes, ele ainda também está ocupado e não vai ser possível outro paciente ter acesso a ele. Então, as pessoas, eu já tive, já estou melhor, passei o perrenguezinho, ou não passei perrengue, ou fiquei assintomático, e agora eu estou livre, né? Então, está chegando na fase que a gente começa a pensar, as pessoas estão demandando. Sim, essa imunidade, ela é permanente ou essa imunidade ela é provisória? A gente tem diversas doenças que a imunidade é permanente. Como doenças virais, como a SARS-CoV-2. Tipo varicela, catapora, a imunidade seria permanente. Mas tem outras doenças que não são imunidade permanente. Você pode voltar a adquirir. Tanto é que tem doenças com vacinação que a gente precisa fazer mais uma vez a vacinação. Vou dar um exemplo bem prático. Febre amarela. Febre amarela, antes a imunização era realizada de 10 em 10 anos. A OMS, eu não vou precisar exatamente quando, mas 2, 3, no máximo 4 anos atrás, ela modificou essa diretriz e disse que a imunidade da febre amarela é uma imunidade permanente e só bastava uma imunização e não necessariamente precisava fazer mais a imunização de 10 em 10 anos. Então, veja, febre amarela, quantos anos a gente conhece essa doença? Há quantos anos a gente imuniza para essa doença? E foi alterado recentemente essa situação da imunização. Eu vou pedir licença 2 minutos, porque realmente eu vou precisar atender uma ligação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E você fica aí na live, eu já retorno, tá certo? Enquanto isso, Certo, vocês vão certo, organizando as tranquilo. perguntas, tá bom? Ok. Então a gente vai ter que dar uma pausa, em virtude dessa urgência, né, que aconteceu com o médico. Agora que ele vai precisar fazer uma ligação, atender uma ligação. Então aguardem aí, só um minutinho, que ele deve retornar já já, certo? Gente, pedindo só a paciência de vocês, a gente já retorna.
Olá. Estamos de volta. Vou só chamar aqui o doutor novamente. Prontinho. Olá. Retornei. Infelizmente, hoje a gente montando o serviço do zero, inaugurando aqui, tem essas intempéries. O paciente não pode esperar. Mas vamos retornar aqui ao que a gente vinha comentando. Então, na verdade, tudo é muito novo. A gente está aprendendo, a gente está organizando serviço, a gente está estudando mais, a gente está vendo as melhores opções, a gente está vendo uma politização na discussão do processo terapêutico também. O que é que deve fazer, o que não deve fazer, quando na verdade isso deveria ser discussões em fóruns, médicos apropriados, multiprofissionais até, porque não sou um médico que faz assistência, mas em fóruns apropriados. Os fóruns de WhatsApp não são os fóruns apropriados, principalmente quando a gente politiza a discussão, né? Politizar a discussão agora não é o indicado. O indicado é a gente estudar e a gente ver alternativas para salvar vidas. Então, é nisso que a gente tem que focar. Bem, assim, de parte introdutória, eu acho que eu falei até mais do que eu tinha previsto. Eu realmente gosto de falar um bocado. Esse tema tem trazido a atenção de todos e é importante a gente sempre tirar as dúvidas, mas assim, eu gosto de ser provocado também. Essa provocação é importante, porque às vezes você assiste uma live de 1 hora, o tema é interessante, mas você sai sem aquele básico daquela informação que você foi buscar. Você sabe, vai adquirir outras informações. Mas aquilo que a gente foi buscar, especificamente, a gente não conseguiu e fica aquela dúvida guardada e essa dúvida não queria deixar passar. Eu não tenho dificuldade nenhuma também de dizer assim, eu não li ainda sobre isso, eu não sei, não tenho nenhuma publicação científica, ainda eu acho, pode ser, eu sou muito tranquilo em relação a isso, não sou dono da verdade. Agora, o que eu tentar relatar para vocês vai ser baseado na melhor ciência até o momento disponível e que eu pude ter acesso nessa produção, nessa enxurrada de informação que a gente está recebendo recentemente. Eu acho que o pessoal, praticamente todo mundo restabeleceu aí a conexão e a gente fica à disposição de vocês para os questionamentos. Joia. Então já posso ativar os comentários, né? Agora tá aberto as perguntas. Tirar as dúvidas. Deixa a gente ver. Só um minuto. Eu tinha uma dúvida, na verdade, né? Que toda hora a gente, como o senhor mesmo falou, sendo acometido por fake news. A quarentena. Muita gente, diante das fake news, fica se questionando se é de fato eficaz ou se todo mundo também vai entrar em contato com o vírus de uma hora e se de fato é importante mesmo a gente permanecer nessa quarentena. É importantíssimo a sua pergunta, porque, na verdade, é um processo doloroso que a gente está vivendo, né? O isolamento social, o distanciamento social, Dia das Mães sem poder ver a mãe, né? Fazer videochamada, não está podendo trabalhar na rotina normal, está trabalhando de casa, ou às vezes sem trabalhar porque perdeu o emprego, ou aquele estágio que você estava gostando muito, você não está podendo participar, está perdendo o tempo, aí no semestre que vem esse estágio aí já não é mais possível para você porque o foco vai ter que mudar para outra coisa. Então, assim, mas são tempos difíceis, mas sim, o distanciamento social hoje é a nossa única arma, única arma, para poder diminuir a contaminação. E não as pessoas têm que entender, não é que a gente está dizendo que as pessoas não vão se contaminar por causa disso, mas elas vão se contaminar em momentos diferentes. Momentos que o sistema de saúde ele pode oferecer tratamento para aquelas pessoas que vão precisar. Então, esses serviços a gente ainda tem hospitais, principalmente de UTI, estão praticamente com toda a sua capacidade esgotada. Mas a gente tem leitos de internação que ainda não estão com toda a sua capacidade esgotada. A gente recém inaugurou
essa unidade menor aqui com 18 leitos. Nós temos 4 pacientes internos, 2 a chegar nas próximas horas. A gente ainda tem a capacidade de ter leitos de internação de menor complexidade. Se for leite de UTI, a gente tem leite de UTI em unidades de referência que a gente trabalha completamente esgotadas e sem nenhuma perspectiva de conseguir receber mais pacientes. A fila, por exemplo, em Pernambuco, para vocês terem uma ideia, para dar um extrato diferente de Sergipe, a gente tem hoje mais de 200 pacientes em lista de UTI. Eu tenho uma paciente minha que eu consegui colocar ela hoje no leito de UTI, na unidade de referência, mas ela estava desde terça-feira esperando vaga e vem se agravando nesse processo. Ela termina se agravando. Até o próprio sistema de saúde estava negando esse acesso ao leito de UTI para ela. Por quê? Porque não tinha. Apesar do aumento da quantidade de vagas, não tinha disponível. Então, assim, isso é a realidade. Então, quando a gente fala que o isolamento social ele diminui essa curva, é porque é uma realidade. Se a gente pega isso e modifica para atividades, liberar diversas atividades, como se essenciais fossem e não são, ou como já se falou, um isolamento vertical. Ah, não, os idosos não podem sair de casa. Isso não vai resolver o problema. Pelo contrário, a gente vai entrar em colapso do sistema de saúde e aí pessoas que não iam morrer vão morrer porque vai faltar mais acesso a esses leitos importantes. Então, sim, apesar de estarem dizendo, aí, a gente está aí nesse processo já há 40, 50 dias e resolveu o quê? Resolveu. Se salvou. Os modelos matemáticos mostram que a gente já conseguiu salvar milhares de vidas só por ter ficado nesse distanciamento. Doloroso, difícil, prejudica a economia, catastrófico até. Mas como é que a gente compara o valor de uma vida? Né? E de milhares de vidas, como é que a gente compara? Não tem como. A sociedade tem que acordar realmente, parar e entender que o processo realmente é esse. É necessário, é importante e a gente não pode fazer de outra forma. Nesse momento, a gente não pode fazer de outra forma. Sim, perfeito. Tem outras perguntas aqui. Qual a importância da educação em biossegurança no estado pandêmico atual e para o futuro? Veja só, é importantíssimo a biossegurança, porque isso uma expressão, uma palavra tão comum para quem é do sistema de saúde, né? E incomum para quem não faz parte do sistema de saúde. Né? Então, assim, a biossegurança, ela nos garante não nos contaminar com diversas doenças. E a população agora está tendo noções de biossegurança. Então, assim, eu não falo nem da lavagem de mãos, porque a lavagem de mãos é uma coisa que a gente aprende muito pequeno. Tem que lavar a mão, tem que lavar a mão. Menino, lava a mão, vai para a mesa, tem que lavar a mão, essa mão está suja e tal. Então, assim, essa noção de biossegurança da lavagem de mãos, que é fundamental. A lavagem de mãos, a gente sabe que dentro de infecções cruzadas no hospital, é a medida que mais garante, não é o uso de luva. A gente acha, não, o uso da luva é mais indicado. Não, o uso da luva traz uma falsa sensação de segurança. Existem procedimentos que a gente tem que fazer com o uso de luva, mas é muito mais seguro você não estar de luva, porque a partir do momento que você acessa qualquer coisa, você entende que você contaminou sua mão e você vai lavar. Então, essa noção de biossegurança para a população que a gente está passando agora maciçamente, que basicamente lavagem de mãos e uso de máscara, isso aí vai ficar para a sociedade. Eu imagino que pessoas que griparem ao longo do tempo, depois que a gente passar esse processo doloroso pandêmico, eles vão passar a sair de máscara na rua para evitar contaminar outras pessoas. Eu não estou dizendo que máscara vai ser sempre a rotina nossa em qualquer ambiente, mas ela vai estar sendo usada. A gente não vai estar olhando para a pessoa mais de máscara como aqueles alienígenas. É muito comum você estar em Tóquio no metrô e as pessoas estarem de máscaras. Aqui no Brasil era absolutamente impensável uma situação dessa. Eu lembro que eu tive, logo antes do distanciamento social ter sido decretado, eu tive que ir em Brasília numa reunião e eu vi algumas pessoas de máscara e eu via dedos apontando, as pessoas de máscara.
E eu percebi que aquilo ali, daqui a pouco, vai estar todo mundo usando máscara. E as pessoas que estão apontando hoje vão ser as pessoas que vão entender, passar a entender, que essa noção de biossegurança é fundamental para a gente diminuir a transmissão e as pessoas diminuírem a contaminação e, assim, todo o processo de internação hospitalar e salvar a vida. Então, assim, a questão da biossegurança é fundamental. E essa noção que está sendo passada para a sociedade agora é muito importante para o futuro. Sim, perfeito. É, algumas pessoas perguntaram sobre o uso da cloroquina. Se já foi utilizado em algum paciente seu, ou se em Caruaru está sendo utilizada, e qual o protocolo de medicação para a COVID? A Veja, Raquel Norme perguntou. Porque tem é, médicos que estão usando anticoagulante, outros corticoides. Qual o caminho? Essas perguntas juntas, né? certo. Na verdade, a gente tem que observar que esses protocolos eles têm chegado para a gente, que está na linha de frente no tratamento, já há muito tempo, certo? Quando a população fala hoje da hidroxicloroquina, quando começaram os primeiros casos, e não foi de SARS-CoV-2 na China, já na síndrome respiratória anterior à gripe aviária e tudo, já se usava, porque ele tem um potencial anti-inflamatório importante. E ele é usado para doenças reumáticas também de caráter inflamatório autoimunes. Então, além de centro malário, que seria o principal, né? A criação, vamos dizer, da medicação para tal. Então, a gente já vem adotando esses protocolos, só que a gente não pode dizer que é tratamento, né? Ivermectina, a gente não pode dizer que é tratamento. Anita, a gente não pode dizer que é tratamento. O que a gente tem é protocolos que são utilizados basicamente hoje. Quando você não tem um tratamento específico, vamos colocar assim, se fosse alguém de sua família e você não tivesse um tratamento específico, existem estudos científicos falando de hidroxicloroquina, falando de ivermectina, falando de pulsoterapia, falando de corticoterapia. Você não iria adotar nos seus familiares? Obviamente que você iria adotar. Então, por que a classe médica não faria isso? O que a classe médica, quando a gente fala, a gente tem que ter cautela, não é que a gente não adote. Os protocolos, hoje a gente internar um paciente, hoje admitir pacientes, a gente prescreveu hidroxicloroquina, a gente prescreveu Tamiflu, porque pode ser por virose por H1N1, e o Tamiflu é muito efetivo para H1N1, a gente não tem resultado do exame, então o paciente pode estar desenvolvendo um quadro de infecção pulmonar por H1N1. Então a gente prescreve a ivermectina também. Claro que a gente prescreve, já estão nos nossos protocolos. O que não é verdade, o que tentou se passar para a população, o que grupos de WhatsApp falam e a fake news que a gente tem que combater é que existe tratamento específico para a Covid-19. Não tem. Existe tratamento que nós implementamos para tentar diminuir o processo de piora do paciente, o que não quer dizer que são tratamentos. Então, essa é a diferença que a comunidade científica faz. Eu poderia levantar aqui a pressão de pacientes aqui, você vê que eu prescrevi hidroxicloroquina. Eu, pessoalmente, qual é o meu entendimento pessoal? O meu entendimento pessoal é que a hidroxicloroquina ela não tem um efeito importante. A gente tem, aí o meu entendimento pessoal, essa semana saiu um trabalho da New England, que foi desenvolvido no hospital de Colômbia, com 1.362 pacientes, e ela não mostrou nenhuma diminuição da mortalidade e não mostrou nenhuma diminuição de ventilação mecânica em relação ao grupo controle. Então, assim, é uma opinião pessoal minha, é um embasamento científico. Tem outros estudos, tem um com 66 pacientes, tem menos evidência científica, eu sei que eu estou falando com a comunidade científica. Tem menos evidência científica, um estudo menor? Tem. Naquele estudo com 66 pacientes, que foi num hospital na China, ele mostrou que diminuiu o acesso à ventilação mecânica desses pacientes. Tudo bem. Então vamos agir, vamos prescrever medicação sim para os pacientes internados, para os pacientes início de sintomas também. Porque a gente pode monitorar, a gente tem que fazer o quê? A gente faz uns que podem se beneficiar com aquilo sem maior potencial lesivo. Então, se você tem um paciente que é cardiopata,
e ele pode se beneficiar da hidroxicloroquina sem muita evidência, mas ele pode ter uma complicação, porque ele pode desenvolver uma doença grave, então você vai segurar a hidroxicloroquina, porque você pode, na verdade, tentar tratar piorando. Eu vi que minha colega Camila Caminha aqui, que é médica também, anestesista, um abraço, Camila, ela justamente perguntou no início de sintomas. Eu não sou ao contrário. Não sou contrário à hidroxicloroquina. Não sou contrário à anticoagulação. Eu fico reticente ainda e eu preciso de mais evidência científica para a gente fazer pulsoterapia e corticoterapia. Eu fico realmente muito seguro, porque é uma doença viral, infecciosa, que a gente fica inseguro se realmente não vai estar aumentando o potencial do vírus se a gente faz corticoterapia. Mas, por outro lado, a gente já está entendendo que é uma doença também de caráter inflamatório e esses corticoides que estão sendo falados, vocês vão ver muitas notícias espalhadas por aí falando de corticoterapia. Os corticoides eles têm uma ação muito importante nas inflamações. Então, assim, o que é que eu quero dizer com tudo isso? E eu falei até muitos termos técnicos, eu espero que a maioria das pessoas consigam ter absorvido, né, feito um efeito esponja, é para dizer que a saúde está se movimentando nesse sentido. Os médicos estão prescrevendo, nós estamos prescrevendo. O que a gente não tem como dizer é hoje que isso é tratamento e ok, como uma doença que já tem tratamento, então ok, você vai se contaminar e você vai ser tratado e você vai ficar bem. Isso a gente não tem como garantir. É por isso que, além de fazer o tratamento para quem está doente, a gente tem que manter o distanciamento e isolamento social. Então, é nesse foco que a gente tem que pensar, certo? Então, assim, a gente tem que ter entendimento que a gente tem que ter muito cuidado quando fala para a população em geral que essa questão de tratamento, porque o tratamento realmente tem que ser com quem trata o paciente, quem está na beira do leito com o paciente, avaliando os benefícios e os malefícios que esses tratamentos podem fazer. Mas, para tranquilizar, todo mundo pergunta, nós fazemos, a gente trata os pacientes. E tem no mercado, tem disponível. Então, além da hidroxicloroquina, esses outros que eu também falei, a gente tem feito em larga escala, certo? O que a gente não tem é controle dos óbitos por causa disso, infelizmente ainda não tem. Alguém perguntou também sobre, no início dos sintomas, o que fazer. E se é verdade, vou fazer essas duas. E se é verdade que fica na garganta durante 40 dias o vírus? Ou 4 dias o vírus? Veja, se você tem um quadro viral por Covid-19, na verdade o vírus não vai, só para responder logo essa pergunta, ele não vai ficar 4 dias na sua garganta. Você vai ter um período de transmissão que a Organização Mundial de Saúde pensa como 14 dias, certo? Por isso que a gente fala, início de sintomas, 14 dias de isolamento social. Mesmo que você não faça exames, não é tão importante com quadro leve, não é tão importante. Então, você vai ficar em isolamento e distanciamento social por 14 dias. Isso é verdade? Para a maioria dos pacientes. Eu tive um caso que eu acompanhei de perto, não foi meu paciente, mas eu acompanhei de perto por conhecer, que infelizmente o paciente ficou durante 27 dias em casa e dando positivo ainda os exames. Então passou bem daqueles 14 dias. Então a Organização Mundial de Saúde está errada quando ela fala em 14 dias? Não, é porque esse é o período médio que foi observado. Então a gente também não pode pegar, como a gente não tem condição de testar todo mundo, o ideal é, claro, vai sair de quarentena, faz exame para ver se você ainda tem carga viral suficiente para contaminar outra pessoa. Não tem, está liberado. Tem, ainda mantém isolamento social. Mas, como a gente não tem condições, o que é que a gente faz? O paciente, depois de 14 dias, está assintomático, então ele está seguro para estar saindo do isolamento social. Então, para responder essa questão dos 4 dias, eu me alonguei um pouco, mas realmente você vai ficar muito mais do que 4 dias, se você realmente tiver infecção. E no início de sintomas muito leves, você não vai perceber que você tem Covid-19. Porque vai ser um pigarro, vai ser uma tosse seca, discreta, leve, vai ser uma mialgia discreta, pode nem fazer febre, pode ser
uma febrícula, eu não gosto muito desse termo, mas fica mais fácil das pessoas entenderem. Pode ser uma febre muito baixa ou nem chegar realmente a ser febre. Então, esses sintomas, como é que a gente trata? Bastante líquido, se alimentar bem, repouso e algum sintomático. Uma dipirona, um paracetamol para as pessoas que não são alérgicas, algum descongestionante, não faz mal, trata como qualquer virose, certo? E não faz nenhum tratamento específico naquele momento. Se E observar, desenvolver... Isso, exato. Agora, o que é que tem que fazer? Distanciamento social. Você tem que ficar isolado. Você está com esses sintomas, 14 dias em casa. Dá de preferência fazer contato com algum médico por telemedicina ou, no máximo, procurar um posto de saúde informando que tem sintomas respiratórios para poder ficar afastado do trabalho, das atividades, quaisquer que sejam. joia. Essa daqui já foi respondida, se parece com resfriado comum. Doutora Gorete agradecendo a sua Um abraço, participação Gorete. no projeto. Deixa eu ver. Tem duas. Pernambuco. Eu cheguei a ver a doutora Geisa Vieira também fazendo pergunta, e tem o interessante também da revista Currículo Docência. Eu acho que Se a Covid é uma doença sistêmica, segundo a OMS. E se em Pernambuco o boletim 11/4 eram de 2.370 e 1.651 em isolamento domiciliar, o que diferencia. Teve uma outra pergunta também, querendo a diferença entre quarentena, isolamento. Acho que ela está lá em cima. certo, veja, eu vou respondendo por bloco, se eu esquecer alguma coisa, você vai me passando. Certo. A doutora Geisa, um prazer você estar aqui na live. Veja, a doença realmente, o que acontece? A gente está vendo cada vez mais que é uma doença sistêmica. Por que é uma doença sistêmica? É porque não é o vírus que causa todas as lesões que a gente está vendo, as lesões pulmonares. A gente está vendo que a resposta inflamatória do organismo, aquele combate ao self, que está também trazendo gravidade aos pacientes. Essa fase inflamatória da doença que a gente está avaliando aí como a terceira fase da doença. Tem pesquisadores que já falam de uma forma diferente, seria a segunda fase agravada, mas basicamente uma terceira fase da doença, por assim dizer, que seria uma fase inflamatória, que teria resposta à corticoterapia, que pode ter resposta à corticoterapia. Então, assim, seria uma doença que agride o corpo por uma atividade inflamatória exacerbada. Então, sim, ela tende a ser uma doença sistêmica. Por isso, talvez muito mais grave do que outros quadros virais. Certo? Isso aí pode ter relação com um pedacinho do vírus que ele seja reconhecido como alguma porção do nosso próprio corpo e o corpo vai agir contra ele. Assim, para dar uma informação assim, de uma maneira bem leve que possa ser entendida. Então, pode ser que seja isso, mas, assim, uma doença sistêmica, inflamatória, com quadro realmente gravíssimo. Em relação àquela pergunta da diferença de SRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave, né? E dos casos que estão em isolamento social, como é que a gente diferencia, né? E já respondeu a questão da quarentena também. Você tem o diagnóstico, você está em quarentena, você está isolado realmente, você tem que ficar separado de uma forma mais efetiva, né? Esse isolamento, distanciamento social que a gente faz, todo mundo faz, contaminado ou não, porque a gente na verdade não sabe se está contaminado ou não, porque tem muitas formas assintomáticas. Mas a síndrome respiratória aguda grave não é só por Covid-19. É uma síndrome que muitas doenças causam. Então, pneumonia causa síndrome respiratória aguda grave, outros quadros virais por outros vírus causam síndrome respiratória aguda grave. Então, na verdade, ela é uma síndrome com muitas causas, tá? E pode ser Covid-19. Só que esses pacientes, eles precisam de mais atenção. Eles têm alguns ou fatores de risco, não, na verdade não são, fatores de risco também associados a um quadro clínico mais exacerbado. Então, eles estão dependentes, provavelmente, de oxigenoterapia,
eles estão com a frequência respiratória mais elevada, eles estão com exames alterados que necessitam que a gente fique com aquele paciente em internação hospitalar. Então, tanto a gente vai fazer internação hospitalar em ambiente em ambiente de enfermaria, como se tiver características que um padrão, feche critérios, como a gente chama, de internação em terapia intensiva, vai para terapia intensiva também, certo? Então, assim, esses pacientes de respiratória aguda grave, o nome já fala por si só. São realmente pacientes que eles precisam de internação hospitalar, certo? Quer dizer que eles vão ficar muito tempo internados em ambiente hospitalar? Não. Tem pacientes desses que podem responder 2, 3, 5 dias e vão melhorar e podem receber alta. Ou esses pacientes, em 2, 3, 4, 5 dias, podem gravar e nem ficar em ambiente de enfermaria, tem que ir para a terapia intensiva. E os pacientes com os casos leves, que vão ser a grande maioria, graças a Deus, por isso que o colapso não está ainda maior, certo? São pacientes que estão só doentes, com quadros leves, muito leves, e só precisam ficar em isolamento social, tratando o quadro viral como nossas mães e nossas vós nos ensinaram. Sintomáticos, tomar bastante líquido, repouso, enfim, assistir Netflix e estar sempre falando com a família. Se eu estou sozinho, mas eu estou bem, ou eu estou com quadro febril, ou eu estou com um pouco de cansaço, sempre relatando para outras pessoas, já que você está isolado, sempre relatando para outras pessoas como é que está seu quadro para poder acompanhar a necessidade ou não de sair do isolamento porque evoluiu para uma síndrome respiratória aguda grave e poder ir para um leito de internação ou ir para um leito de terapia intensiva. Então, basicamente, é essa a diferença. Eu também vi uma pergunta sobre Caruaru especificamente, como é que estariam os leitos. A gente tem, o TI realmente está no serviço privado ainda tem disponível, serviço público está completamente indisponível. Só mudou os leitos para autorregulação dos pacientes que estão internados, porque você tem que garantir também que os pacientes que estão internados, que podem evoluir com piora, eles também têm um leito de UTI dentro do próprio hospital. Então, existe um limite aí da necessidade da autorregulação para a gente ter capacidade de dar o tratamento ao paciente. É assim, você ter ele dentro do hospital e você poder também colocar ele na terapia intensiva se ele piorar. Certo? Nós estamos caminhando para os 15 minutos finais. E eu vi aqui uma pergunta sobre os testes, se eles estão sendo realizados com todos os pacientes que chegam ou só com os pacientes selecionados. Os pacientes que chegam com sintomas gripais, todos são feitos o teste? Veja, em relação aos testes, a gente tem mais de um protocolo. O paciente SIRAG, aquela síndrome respiratória aguda grave, ele tem acesso a teste e ele tem acesso ao teste que seria o padrão ouro tanto de capacidade de detecção de vírus como de tempo de que você pode fazer. Porque com pouco tempo você consegue fazer o teste. Poucas horas de sintomas você já consegue fazer o teste. Então, esses pacientes com síndrome respiratória aguda grave se deu preferência, né, pela falta de teste, porque a ideia é a testagem em massa, mas é impossível porque não há testes disponíveis. Então, basicamente, no estado de Pernambuco, por também indicação do Ministério da Saúde, a gente testa os pacientes de síndrome respiratória aguda grave. Esses são testados, internam e são testados com esse teste do PCR, certo? E os pacientes que podem fazer SWAB também, esse teste PCR, hoje são profissionais de saúde infectados, familiares desses profissionais de saúde. Por quê? Porque se você tem um profissional de saúde, mesmo que ele tenha um sintoma leve, ele não precisa estar em síndrome respiratória aguda grave para ser testado. Se você tem um profissional de saúde com sintoma leve e você tira ele do hospital, você vai evitar que ele contamine equipe de saúde, contamine pacientes com outras patologias. Então, deu-se prioridade, obviamente, a também profissionais de saúde e seus familiares ali para a gente detectar a doença. Então, dentro da ampliação, antes era só respiratória aguda grave, dentro da ampliação da quantidade de testes, se também colocou para os profissionais de saúde. Profissionais de segurança pública, porque os profissionais de segurança pública não têm opção de ficar em casa, eles têm que ir para a rua para a defesa da segurança pública. Ele realmente
também tem as testagens. E, recentemente, a nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde colocou para maiores de 60 anos. Não para o suave, já para teste rápido. Por quê? Pernambuco conseguiu adquirir, e vários estados também da federação estão conseguindo adquirir, testes rápidos, que são testes que eles não são tão precisos. Por que não são tão precisos? Porque, às vezes, você faz ele numa janela errada. Você faz ele muito precoce. Você deveria esperar, em média, 7 dias para poder fazer teste, certo? Do início de sintomas. Então, quando você faz o teste e o paciente tem 3, 4 dias, o paciente pode já estar contaminado, teste dá negativo. Então, isso é um perigo, porque você dá aquele comprovante ao paciente que ele está negativo, ele diz, não, ok, estou negativo, ele faz a falsa ideia que ele tem que ir para o isolamento social. Sair do isolamento social, aliás. Então, isso é perigoso. Mas o teste rápido, na verdade, não deveria ser diagnóstico. O teste rápido é de triagem. Então, como é que a gente deveria fazer? A gente deveria, se você está sendo exposto a estar ficando, um profissional de saúde ou um profissional de segurança pública, você está exposto a ter que ficar na rua, e se a gente conseguisse para a população em geral, a gente devia testar de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, e estar sempre se testando, porque a partir daquele momento, se você precisa sair de casa, porque o certo é não sair, é ficar em casa, quando precisa. E está sempre testando, e aquele momento que desse positivo já, o IgM, que é para uma associação, que a gente tem duas imunoglobulinas principais, IgM e IgG, que é de resposta à infecção viral. A IgM, eu sempre, desde a época de cursinho, para entrar na faculdade, eu sempre decoro assim, IgM é M de mais rápida. Então, ela parece mais rápida, é a resposta mais rápida. Ela é menos duradoura, mas é mais rápida. E essa ideia do M de mais rápido faz você nunca esquecer. Eu nunca esqueci na minha vida na faculdade. Já estudei em outro nível, mas eu sempre... A IgM é mais rápida. Né? E IgG também, que ela seria mais tardia, mas também ela lhe dá uma resposta mais tranquila e mais duradoura, que é aquela resposta que a gente estava falando em relação a será que a gente vai demorar essa resposta? A resposta é duradoura mesmo? A gente tem como responder isso agora? Não. Quais foram os primeiros casos de SARS-CoV-2? Final de novembro, início de dezembro ali, quando começou em Wuhan. Então, a gente tem o quê? 6 meses de doença? Como é que a gente vai poder saber se essa resposta imunológica, se essa resposta imunológica ela realmente é duradoura? Eu tenho 6 meses de infecção, de descoberta de doença, a gente não sabe. Quando a gente teve a epidemia, eu sempre gosto de relatar a epidemia chikungunya zika vírus, nunca se imaginou, quem é que imaginaria que a gente teria crianças com microcefalia? Isso virou uma nova patologia. Virou uma nova patologia, virou um problema de desenvolvimento para diversas crianças e virou, inclusive, uma causa de benefício de prestação continuada. Então, virou uma questão de saúde pública até uma questão previdenciária de benefício social. Então, assim, hoje a gente não sabe como é que vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, se isso vai ter algum impacto em gestantes, se isso vai ter impacto duradouro em quem está resistindo à doença, se vai ter uma doença pulmonar mais para frente, que se assemelhe, por exemplo, à doença pulmonar obstrutiva crônica. Ah, você teve SARS-CoV-2 e você se recuperou, mas você pode ficar com uma lesão pulmonar que seja compatível com alguém que fumou durante muitos anos. Não sei, eu não sei. E assim, nesse momento no mundo ninguém vai saber, mas eu tenho certeza que com o ensino, pesquisa, incentivo a realmente produção científica, a gente vai descobrir muita coisa sobre essa infecção e vai ser muito gratificante a gente poder desenvolver muito conhecimento ainda, muitas linhas de pesquisa que vão ser abertas, muito conhecimento do que foi isso, do que está sendo e do que vai ser, e também a gente aprender para que nas próximas que infelizmente poderão vir, a gente já tem outra resposta, a gente tem uma resposta mais rápida, uma resposta mais efetiva, uma resposta com mais conhecimento, mais contundente, assim, que a gente fique mais tranquilo de não ficar de joelhos, o mundo ficar de joelhos para um vírus, uma micropartícula, um ser
não vivo, né? Assim, que se você bota para uma discussão não científica, você chega logo na mesa e diz assim, é vivo, não é? As pessoas não vão nem entender que história é essa que não tem vida, né? É. Emaranhado aí de molécula genética encapsulada, né? Então, assim, a gente ficar, o mundo ficar de joelhos para uma situação dessa. Então, eu acredito que esse desenvolvimento de ensino, pesquisa, a professora Gorete, que acompanha vocês, ela é muito batalhadora nesse sentido, em desenvolvimento, sempre está pensando em uma linha de pesquisa, sempre está pensando em como pode estudar mais, como pode trazer mais conhecimento, né? Então, esse gosto para cientista, de descobrimento de ciência, esse gosto é muito importante. Eu espero que ele fique mais aguçado nesse momento que a gente está precisando, de toda a linha de pesquisa, seja ela populacional, econômica, e seja ela de pesquisa realmente do impacto científico que isso vai ter no nosso conhecimento, do lidar com o paciente, de ver a questão de isolamento de uma forma maciça. Enfim, tantas possibilidades. Assim, minha cabeça agora já deu um turbilhão de possibilidades também de linha de pesquisa. Dava para fazer outra live, né? Dá, assim. Tranquila. É muito grata por suas palavras muito elucidativas, incríveis. E eu gostaria, assim, a gente só tem uns 5, 7 minutos. E eu gostaria de suas considerações finais sobre o assunto. Se quiser dar alguma dica sobre imunidade, como fortalecer. Agora tem que ser bem sucinta, porque acabou, a gente estendeu um pouquinho, tá? Tá certo. Gente, ó, eu tô só para agradecer vocês que estão participando da live. Tem tantas perguntas aí, eu já estou subindo aqui para ver se. Enfim, a gente está querendo responder tudo, né? Mas, Sim. assim, se possível, depois me mande algum print, alguma Isso, coisa pode aí, mandar. né? Por Ou direct, no né? direct também, que a gente vai tentando responder. Mas muito obrigado pela participação. Algumas figuras tão queridas, tão conhecidas e figuras que eu não conheço, mas que estão trazendo perguntas bem interessantes e a discussão foi ótima. Eu gosto. Eu falo muito, eu acho que deu para perceber, né? Você me dá um tema. No começo eu falei menos, né? Porque eu queria realmente que fosse da demanda das pessoas, para ficar uma coisa extremamente interessante. Por isso que eu não gosto de fazer roteiro, eu gosto de realmente estar colocando um pouco do nosso conhecimento em relação ao momento que a gente está vivendo. Então, assim, é fundamental a gente entender que é um momento de crescimento, né? É um momento terrível, é um momento que a gente está perdendo pessoas. E são pessoas que não são números, não é um boletim epidemiológico do Estado. São pessoas, enquanto a gente estava aqui nessa live, como a gente trabalha também a administração em vários municípios e termina conhecendo as pessoas, dois pacientes que estavam bem, com quadros graves bem avançados, acabei de ver aqui nos próprios notificações do WhatsApp que vieram a falecer. Depois eu vou ter que telefonar para o pessoal para lá para ver como é que eles estão segurando a barra. Mas a gente não, as pessoas que estão morrendo não são números em boletim de vigilância epidemiológica. Elas são pais, mães, elas são avós, são tios, são bebês. E ontem em Pernambuco faleceu um recém-nascido de 4 dias. Então, assim, são histórias que estão sendo interrompidas prematuramente por uma doença. Então, é uma situação muito grave, muito terrível, que a gente tem que manter a linha, tem que manter a mente sã, para a gente poder encarar as dificuldades que ainda estão por vir. Né? Eu não cheguei a perder, graças a Deus, ainda espero não perder pessoas muito próximas do meu círculo de convivência mais próximo. E a gente espera que isso não aconteça, mas as pessoas estão morrendo, as pessoas estão internadas, estão ficando graves e podem ter sequelas por causa disso. Então, assim, mais do que a gente combater fake news, a gente tem que fazer uma corrente de combate a essas fake news. A gente tem que se juntar com cientistas, com conhecedores do assunto, com pessoas que realmente vão contribuir para que a gente combata essas fake news, porque essas fake news terminam sendo mortais. Então, assim, o isolamento social é importante, é definitivo, ele tem achatado a curva, com certeza, porque senão a gente tinha tido muito mais mortes. Quando é que vai ser o pico da doença? Ah, a gente está esperando o pico, cadê o pico, cadê o pico?
Eu não quero ver pico da doença, eu quero que a gente saia sem ver um pico gigante. É, se a gente tiver numa situação que a gente não lotar as valas que a gente teve que abrir, se a gente não utilizar os sacos funerários que a gente teve que abrir para fazer enterros sanitários, que a gente teve que adquirir para fazer enterros sanitários, se a gente não usar isso tudo, a gente vai ter vencido enquanto sociedade. Enquanto mais vidas a gente salvar, a gente vai ter vencido. Então, a gente não tem que estar agora numa discussão econômica, não é vidas versus dinheiro. Então, assim, a situação da gente é se unir na distância, se unir assim, dessa forma. Numa live esclarecedora, com perguntas e um público excelente. Então, assim, sério. Então, assim, a gente tem que. Vamos junto, né, nessa divulgação, nesse combate fake news. E lavagem de mãos é tão importante. É tão importante o uso de máscara. A gente já tem falado, mas que o mais importante, se não puder, não precisar sair, fique em casa. Não vá 2, 3, 4 pessoas no supermercado. É uma pessoa vai no supermercado, vai e volta, traz o que precisa e a gente vai ter uma hora que a gente vai estar todo mundo junto, vai estar todo mundo feliz, a gente vai estar todo mundo, espero que estourando os espumantes e comemorando a saída disso. Vamos vencer enquanto pessoa, enquanto sociedade, vamos crescer. Vamos lá. Muito grata, foi maravilhoso, viu? Obrigado. Muito agradecida por sua presença e a gente já está quase no finalzinho. Quem tiver mais dúvidas pode utilizar o direct, seja do Vivezen, seja do doutor, né? E é isso, a gente fica por aqui Gente, muito, hoje. muito, muito obrigado e a gente fica disponível também para uma outra oportunidade. Um abraço virtual. Tchau. Então, gente, essa foi a participação do doutor Geraldo Rocha. O Instagram dele é Rocha Gera. E vocês podem entrar em contato com a gente ou com o Instagram dele, né, para elucidar alguma questão que tenha ficado, porque foram muitas perguntas e esse tema é bem extenso, né? Mas acredito que a fala do doutor foi muito elucidativa. Agradeço a presença de cada um. Na próxima segunda-feira, nós vamos ter uma outra live com o tema comunicação não violenta. A psicóloga, mestre e doutora em educação, Milena, que vai estar aqui com vocês. Certo? Muito grata pela presença de cada um. E até a próxima.